Olá, neste momento você está vendo aqui a capa de um livro que está escrito Seitas e Heresias, um sinal do fim dos tempos. Não é porque seitas e heresias são um sinal do fim dos tempos que vamos deixar de falar contra, mas precisamos alertar as pessoas para que não se tornem vítimas das seitas e heresias. E um dos conceitos errôneos das seitas são o conceito que elas têm sobre o homem, a salvação e o destino dos mortos. Aqui nós vamos ver o conceito de alma das testemunhas de Jeová, que é o mesmo conceito dos adventistas do sétimo dia. Em sua obra Estudo Perspicaz das Escrituras, seus teólogos consideram-na como a pessoa, o animal ou a vida que a pessoa ou o animal usufrui. Essa é a ideia de alma para eles. Mais adiante, na mesma página, afirma ser a alma como substância incorpórea e invisível, imortal, doutrina pagã. Eles dizem que aqueles que dizem que a alma é uma substância incorpórea e invisível, imortal, estão ensinando uma doutrina pagã. Depois continuam dizendo que o termo, tanto no hebraico como no grego, refere-se àquilo que é material, tangível, visível e mortal. Essa é a ideia deles do que é a alma. A alma para eles é material, tangível, visível e mortal. E como os adventistas do sétimo dia, a organização das TJs também nega a sobrevivência da alma à morte. Os adeptos da Torre de Vigia acreditam que tudo termina na morte. Declaram estar em estado de inconsciência todos os mortos, bons e ruins. Apenas as pessoas bondosas serão ressuscitadas por Jeová. A Torre de Vigia considera ainda seus adeptos como filhos de Deus. Ou melhor, li errado. A Torre de Vigia não considera seus adeptos filhos de Deus e nem Jesus como seu mediador. As Escrituras dizem assim: porque há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Entretanto, a Torre de Vigia nega que Jesus seja o mediador deles e também não são considerados filhos de Deus. A salvação é o alvo a ser cumprido, e somente os cristãos ungidos na linhagem das testemunhas de Jeová são os 144.000, e só eles têm direito ao céu. Eles dizem que só os 144.000 são filhos de Deus. Ela ensina à sociedade que as demais testemunhas de Jeová não pertencem a Cristo e que o único caminho para a salvação é a sua organização religiosa, a Sociedade Torre de Vigia. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós cremos, os cristãos, que Jesus é o caminho. Agora as testemunhas de Jeová creem que a Sociedade de Torre de Vigia que é o caminho. E segundo Russell, apenas as pessoas consagradas que se dedicavam totalmente a Deus faziam parte do grupo da noiva, os 144.000. Em maio de 1881, ele afirmou estarem abertas as portas, mas que poderiam se fechar a qualquer momento a partir de 2 de outubro daquele ano. Cada ideia, não? Rutherford alterou essa doutrina, dando-lhe a forma seguida pelas testemunhas de Jeová quando apresentou o seu discurso no Congresso de Washington, D.C., realizado em 1935, oficializando a doutrina da grande multidão. Então, depois de Rutherford, não existe oportunidade para mais ninguém se tornar um dos 144.000 ou pertencer ao grupo da noiva. Com Rutherford foi definido quem seriam os 144.000 e quais seriam a noiva. Agora não há mais a possibilidade.
nem por um tempo de alguém poder fazer parte do grupo da noiva. Olha só que são os homens que dizem isso, são os chefes dos TJs que decidem o que deve ser, o que não deve ser e o destino das pessoas. Assim, as testemunhas de Jeová pregam de casa em casa uma religião, cujo ensino não as qualifica como filhos de Deus e nem com esperança celestial. Elas devem contentar-se em herdar a terra, em pertencer à classe da grande multidão. A organização mudou essa doutrina. Para pertencer à classe dos ungidos, não é mais necessário ter nascido antes de 1935, nem esperar que um deles se desvie para dar lugar a outro. Qualquer testemunha de Jeová pode tornar-se um deles. O corpo governante defende a mesma doutrina de Russell com a qual ele se insurgiu contra as igrejas. Nega o inferno ardente, afirma que a palavra hebraica Sheol e a grega Hades, usadas para inferno na Bíblia, indicam a sepultura comum da humanidade. Por isso, ensina ser o inferno um estado e não um lugar. Hoje, a torre de vigia ensina ser o inferno a própria sepultura e que o lugar de suplício eterno, onde os ímpios serão atormentados para sempre, não existe. Olha só o que eles dizem. O Seol e o Hades não se referem a um lugar de tormento, mas à sepultura comum da humanidade. Vamos ver um pouco sobre a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é a tradução dos TJs. A avaliação aqui, na terceira parte, tem por objetivo apresentar as primeiras edições da Bíblia adotadas pela organização, mostrar a origem, as peculiaridades da TNM e discutir a erudição de seus tradutores nas línguas originais da Bíblia. A tradução do Novo Mundo, TNM. Em 1884, Russell conseguiu os estatutos para publicar a Bíblia. Ele publicou algumas versões conhecidas, mas se deu ao trabalho de publicá-las com notas explicativas no rodapé ou com apêndices, na tentativa de fundamentar suas crenças e práticas. Desde a fundação da Sociedade Torre de Vigia até a década de 1960, mais de 70 versões da Bíblia em inglês e em outras línguas foram usadas de maneira eclética para expor suas doutrinas. A Bíblia de Rotherham e a Roman Linear Bible. Em 1896, a Sociedade Torre de Vigia adquiriu do britânico Joseph Rotherham o direito de impressão de sua tradução do Novo Testamento. Em 1901, a organização fez um arranjo na impressão de 5.000 exemplares da Roman Linear Bible, da Bíblia inteira, usando como notas marginais e explanatórias os comentários de cada versículo dos 5 primeiros volumes de Estudos das Escrituras. As publicações da Sociedade de 1895 até 1901. Então nós vemos que eles nunca publicaram só a Bíblia. Sempre fizeram questão de colocar como notas de rodapé as suas doutrinas, para que não ficasse somente com as Escrituras, pois o povo, ficando somente com as Escrituras, iria encontrar a verdade e perceber as contradições. Eles publicaram também uma chamada de Emphatic Diaglott. Me perdoem o inglês, talvez, que não é bom, pois eu não falo inglês, mas o Diaglotão, eles publicaram o Enfático Diaglott, né? E em 1892, a Sociedade Torre de Vigia adquiriu os direitos autorais do Novo Testamento interlinear grego e inglês, denominado em inglês de Emphatic Diaglott, o Diaglotão Enfático.
publicado em 1864 por Benjamin Wilson, um estudioso de Gênova, Illinois, Estados Unidos da América, sem formação acadêmica e membro de um grupo religioso conhecido como Cristadelfianismo. A organização endossou e publicou essa obra, mas a impressão só aconteceu em 1926. Pois durante 30 anos o serviço de impressão de Bíblias foi terceirizado. A edição do texto de Benjamin Wilson foi a primeira impressão de um texto bíblico em sua própria gráfica. Bruce M. Mettinger, num artigo publicado em Theology Today, em 1953, chamou-o de aglotão de um ancestral da tradução do Novo Mundo. Essa obra de Benjamin Wilson é um Novo Testamento interlinear grego e inglês. Vem abaixo de cada palavra grega seu significado em inglês e a tradução para a língua inglesa na marginal do texto grego. A Sociedade Torre de Vigia interessou-se por ela porque esta tradução enfática tinha alguns detalhes notáveis que contribuíam a um melhor entendimento da verdade, diziam eles. Esses detalhes notáveis, entre aspas, são as crenças comuns da organização com o cristadelfianismo. Então eles publicaram uma Bíblia de um cristadelfiano e falam que nós importamos a doutrina da Trindade dos católicos romanos, e a Bíblia deles, as suas primeiras traduções, vieram nada mais, nada menos do que de um homem de uma seita, a seita cristadelfianismo. Além da ideia, eles tinham uma ideia da presença invisível, que é o que eles dizem para justificar que Jesus voltou de maneira invisível em 1914. Eles gostam muito de dizer que a palavra parúcia ou parousia significa presença invisível. Mas a palavra parúcia, que indica a vinda de Jesus Cristo, não significa presença invisível. Isso eles acham que significa para justificar a falsa profecia de 1914. Ele apresenta o Senhor Jesus em João 1:1 como um Deus, o cristadelfiano, que traduziu essa tradução, Benjamin Wilson. E eles gostaram, né, porque aparece como um Deus em letra minúscula. Traduz nas entrelinhas, e a palavra era um Deus, em letra minúscula. Na margem aparece a tradução: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então a tradução verdadeira está na margem, porque aqui Deus aparece em letra maiúscula, e não um Deus, mas Deus. Ainda hoje a Sociedade Torre de Vigia cita Benjamin Wilson como erudito, usando como base de autoridade em exegese e em assuntos teológicos, um cristadelfiano, de uma seita que não é cristã. Eles publicaram também em 1907. Eles tinham uma edição dos estudantes da Bíblia. Em 1907, a Sociedade Torre de Vigia publicou uma edição da versão autorizada com notas marginais, denominada Edição dos Estudantes da Bíblia. Essa obra foi lançada com um apêndice, sendo ampliada mais tarde e publicada como livro separado sob o título Manual dos Instrutores Bereanos da Bíblia, com mais de 550 páginas. Uma concordância temática com lentes russelitas, com uma parte especial para explicar e para consubstanciar suas crenças. Jamais publicaram uma Bíblia sem colocar notas de rodapé e sempre com as lentes russelitas na exegese. A primeira parte continha breves comentários sobre muitos versículos da Bíblia, com referências à Sentinela e aos compêndios da Sociedade. Estudos das Escrituras em inglês.
A segunda parte abrangia coleções de textos bíblicos sobre diversos assuntos doutrinais, para ajudar os estudantes da Bíblia, especialmente nas suas apresentações da verdade a outros. Sempre que estou lendo aqui, é a obra deles. Essa aqui é a obra deles falando sobre essa edição dos estudantes da Bíblia. Similar ao atual livro Raciocínios à Base das Escrituras. A terceira parte era um índice dos tópicos ali apresentados e a quarta dedicada a explicações de textos difíceis. A versão autorizada e a versão normal americana, eles publicaram também. A organização comprou de A.J. Roman Company, de Filadélfia, Pensilvânia, em 1942, as chapas da Bíblia inteira de The King James Version, a versão do Rei Tiago, a mais tradicional versão da Bíblia inglesa, também conhecida como a versão autorizada. Foi a primeira edição da Bíblia completa impressa na própria Sociedade Torre de Vigia. Sua edição foi publicada com novos títulos nas seções bíblicas, de acordo com a doutrina das Testemunhas de Jeová e acrescida, segundo eles, de uma concordância preparada por seus teólogos para expor falsidades religiosas. 2 anos depois, a sociedade comprou o uso das chapas da Bíblia completa da American Standard Version, versão americana normal, edição de 1901, para imprimir na sua própria gráfica. Seu interesse nessa versão era a presença do nome Jeová em mais de 6.000 lugares no Antigo Testamento. Então nós vemos aqui sobre algumas das traduções das Bíblias que os Testemunhas de Jeová usaram antes da TNM. E depois, com a TNM, nós percebemos muitas distorções das Escrituras Sagradas. São distorções terríveis que não dá para nós deixarmos para lá. Não dá para passar por cima dessas distorções das Escrituras Sagradas, porque a tradução do Novo Mundo tinha um objetivo. E vamos ver qual é o objetivo da tradução do Novo Mundo. O objetivo do projeto da TNM se justifica, segundo a Sociedade Torre de Vigia, porque não havia uma versão da Bíblia que fosse satisfatória, pois nenhuma delas está em plena harmonia com a verdade de Jeová. Depois deles usarem outras Bíblias, até terem as chapas de outras Bíblias para publicar, eles chegaram à conclusão que deveriam fazer uma tradução própria deles, porque as outras traduções não consolidavam da maneira que eles queriam as suas doutrinas. As Testemunhas de Jeová reconhecem a sua dívida para com todas as muitas versões da Bíblia que elas têm usado no estudo da verdade da Palavra de Deus. Isso aqui é um dito jeovista, é de um dos seus livros, isso que eu estou lendo. Entretanto, todas essas traduções, mesmo as mais recentes, têm suas falhas. Eles querem dizer que todas as traduções, mesmo as mais recentes, têm as falhas. Existem incoerências ou trechos insatisfatórios que estão contaminados por tradições sectárias ou filosofias mundanas e, portanto, não estão em plena harmonia com as verdades sagradas que Jeová registrou em sua palavra. Ou seja, essas traduções são contra as doutrinas dos Testemunhas de Jeová, as traduções que eles deixaram para lá ou usam quando serve para consolidar algumas de suas doutrinas. Mas na realidade a Bíblia das Testemunhas de Jeová é a tradução do Novo Mundo. Por essa razão, as Testemunhas de Jeová desejavam uma tradução literal que apresentasse fielmente o que consta nos escritos originais.
declara ainda que a tradução do Novo Mundo das escrituras gregas cristãs, lançada em inglês em 1950, preencheu essa necessidade. Por que preencheu essa necessidade? Porque eles distorceram os textos que falam da divindade de Jesus Cristo, da divindade do Espírito Santo, que mostram a doutrina das penas eternas. Esses trechos foram mudados ou foram traduzidos de maneira que o leitor não possa conseguir detectar a verdade no momento da leitura. A organização ensina que a TNM é uma tradução precisa, dizem eles, bastante literal dos idiomas originais, que expressa clara e acuradamente a poderosa mensagem das inspiradas escrituras originais. Isso é eles quem dizem. Acrescenta ainda, mediante a tradução literal, pode-se transmitir de forma precisa o sabor, o colorido e o ritmo dos escritos originais. Chamam sua tradução de texto claro e exato e uma tradução fiel da palavra de Deus. Isso dizem eles. Mas uma pessoa que conhece a palavra de Deus e que já estuda a palavra de Deus perceberá que a tradução do Novo Mundo é um leito de Procrusto, ou seja, é um leito procrustiniano. Aquela lenda de Procrustes, que era aquele estalajadeiro grego que, quando os hóspedes entravam em sua estalagem na hora de dormir, se o hóspede era maior que a cama, o que Procrustes fazia? Ele cortava a perna para que o hóspede ficasse do tamanho da cama. Agora, se o hóspede fosse bem menor que a cama, ele esticava. É isso que as TJs fazem. Elas fazem interpolações e extrapolações. Ou seja, elas cortam e elas acrescentam. E a palavra de Deus diz que ai daquele que acrescentar algo à palavra de Deus, porque a lei deve ser transmitida da maneira que ela é. Os fariseus inventaram a doutrina dos anciãos, o Talmud e tantas outras coisas para acrescentar algo à lei. E os falsos profetas, os hereges, acrescentam as suas doutrinas, modificam a palavra de Deus para que a palavra de Deus seja corrompida, seja adulterada. E nós sabemos que quem está por detrás disso, nada mais, nada menos, é o próprio Satanás, para que as pessoas não cheguem ao conhecimento da verdade, mesmo estando com uma Bíblia na mão. Porque essa Bíblia que a pessoa está na mão é uma Bíblia que foi fabricada, segundo os hereges, para transmitir as suas doutrinas próprias. É uma Bíblia que contrabandeou as doutrinas dos testemunhas de Jeová para dentro de si, não por culpa das Escrituras, mas por culpa dos tradutores, por culpa dos homens que não querem dar o braço a torcer quando a verdade os confronta, e por isso acham-se sábios o suficiente para fazer uma tradução de acordo com os seus pensamentos, e não de acordo com a palavra, e ainda tem a coragem de dizer que é fiel ao original. Vamos ver alguns versículos que são traduzidos errados na tradução do Novo Mundo. Um dos versículos é João capítulo 14, versículo 20. Aqui no texto grego está assim: em ekeini te remera rimeis gnosesti hoti ego en to patrimu kai rimeis en emoi cago en ruminho. A tradução brasileira traduz assim: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João capítulo 14, versículo 20. A tradução do Novo Mundo, olha como ela traduz já. Naquele dia sabereis que eu estou em união com o meu Pai, e vós estáis em união comigo, e eu estou em união convosco. Parece que não há erro aqui, mas há uma grande diferença em eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, de estou em união com o meu Pai, e vós estáis em união comigo. Eles já acrescentaram algo à palavra de Deus, esse estar em união. Jesus só pode estar em alguém porque ele é Deus. E como a sociedade Torre de Vigia nega essa doutrina, assim parafraseia a preposição grega em,
traduzindo por em união. Essa preposição aparece 3 vezes na passagem acima. Em to patri mu, em meu pai ou no meu pai. Depois rimeis em emoi, vós em mim. Em seguida cagou em rimim, e eu em vós. A tradução do Novo Mundo mudou o sentido da mensagem, fazendo adaptação às crenças das testemunhas de Jeová. Isso é muito triste, né? Ver que as pessoas mudam a mensagem só para adaptar às suas próprias crenças. E tem muitos outros versículos que foram mudados. João 17, versículos 23 e 26, eles também mudaram. Ego em autois kai su en emoi. Eu neles e tu em mim. Aqui na TNM, eu em união com eles e tu em união comigo. De novo vieram com essa história de em união. O texto não tem essa palavra união, mas eu neles e tu em mim, para mostrar que Jesus é Deus. Eles já mostram aqui em união com eles e em união comigo, uma maneira de desvirtuar o sentido da passagem e ir contra a divindade de Jesus Cristo, por meio de mudança de texto, por acrescentação, por interpolação, né, e por extrapolação. Quando um texto não combina com eles, eles tiram fora o texto. E quando o texto não fala o que eles querem, eles aumentam o texto. Isso é o leito procrustiniano da lenda grega. Aqui o texto registra ego em autois kai su em emoi. Eu neles e tu em mim. Cagou em autois. E eu neles. Nessas 3 vezes, a tradução do Novo Mundo parafraseia a preposição em para mudar o sentido do texto, mas a cláusula, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, é exatamente a mesma em ambas as versões. Nesse caso, em autois, neles, o emprego da preposição em é literal, quando tem hora que eles traduzem do jeito que está mesmo, quando não perturba a vida deles, mas quando pega no pé deles, eles tratam de mudar. Segundo as testemunhas de Jeová, o amor pode estar neles, mas Jesus Cristo não. Por isso que eles colocam aqui quando a cláusula fala do amor estar nos discípulos, eles não mudam, não falam que o amor está em união com os discípulos, mas que o amor está com os discípulos. Porque daí eles não se veem em palpos de aranha, mas quando eles se veem em palpos de aranha, eles fazem questão de mudar o versículo para não ficar numa encruzilhada diante de seus leitores. Mas Jesus Cristo não, isso é paráfrase influenciada por interpretação. Tem hora que eles parafraseiam o texto porque são influenciados por uma interpretação contra a palavra de Deus. E é muito triste ver isso, e são apenas alguns dos exemplos, são vários exemplos de mudança de texto, de textos que são corrompidos, e que no momento não vou continuar falando, para não pegar muito tempo, e também porque são muito o que tenho de falar. Mas eu aconselho a você comprar o livro Testemunhas de Jeová, a inserção de suas crenças e práticas, do pastor Ezequias Soares. É uma tese de mestrado que ele fez para o Mackenzie sobre as Testemunhas de Jeová. É muito bom esse livro, e eu creio que tudo que ele está falando aqui é com base em pesquisas. Não é simplesmente por não gostar das testemunhas de Jeová, porque eles gostam muito de falar que nós não gostamos deles, por isso que nós apresentamos tantas coisas contra eles, tantos argumentos contra eles. Mas nós não é nada disso, é simplesmente uma questão de falar da palavra de Deus. E que você possa ser abençoado com esse momento e que você venha a entender que a verdadeira palavra de Deus não pode ser mudada. Porque aquele que mudar um J ou um tio da palavra de Deus,
esse terá que dar conta ao Senhor naquele dia. E eles não mudaram só um J ou um tio, mas eles mudaram, mudaram doutrinas fundamentais da fé cristã. Deus abençoe sua vida e que você possa compreender a palavra de Deus. Se você for testemunhas de Jeová, preste bem atenção naquilo que você está lendo e no que você está fazendo. Você pode estar trabalhando de balde e, além de tudo, ainda perder a sua alma, porque ela não é material, ela não é mortal, ela é imaterial e é imortal, e essa alma um dia terá que se encontrar com Deus para receber o veredicto, justificado ou condenado. Isso todos nós teremos de comparecer um dia, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Amém.